Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de Geografia. Isso mesmo, hoje vamos estudar juntos, vamos aprender juntos Geografia. Para isso, é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Vocês aí na casa de vocês, na sala, na cozinha, no terraço, na varanda, no quintal, por que não? E eu aqui no nosso estúdio, na nossa sala de aula virtual. E na aula de hoje continuaremos estudando um pouco da natureza e também, natureza e trabalho. Tá bom? Vamos estudar a natureza e o trabalho. E vocês vão perceber que os dois caminham aí sempre juntos, tá bom? E é importante que essa caminhada ela seja harmoniosa, tá bom? Que ela seja prazerosa, que ela seja boa para ambos os lados, tanto para a natureza quanto para o ser humano. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados ou extraídos da natureza, resultante de diferentes tipos de trabalho. Aquilo que nós comemos, eles são provenientes da natureza. Aquilo que nós vestimos são provenientes da natureza. O combustível que locomove os carros é proveniente da natureza. Os móveis que estão na nossa casa são provenientes da natureza. Tudo vem da natureza. Que sejam produtos cultivados, que sejam aí produtos extraídos da natureza, mas eles vão sempre servir a nós a partir de quê? Do seu beneficiamento. Esse beneficiamento o que é? Nada mais do que o nosso trabalho, a modificação que temos, que fazemos a partir de uma matéria-prima, ou mesmo aquilo que nós pegamos da natureza e simplesmente colocamos no fogo para nos servir como alimento, ok? Quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de identificar produtos extraídos da natureza. Ok? Esse é o primeiro objetivo nosso. Identificar produtos extraídos da natureza. Vocês verão que são vários produtos. E nós vamos identificar alguns deles. Claro que não dá para identificar todos, mas alguns sim. Também compreender o que é o setor primário da economia. O setor primário na economia. Isso mesmo, a economia ela é dividida em setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Nessa aula, nós iremos compreender um pouco sobre o que é o setor primário da economia. Vamos também observar a importância dos produtos extraídos da natureza. Por quê? Porque os produtos extraídos da natureza, eles têm sim uma importância significativa para a nossa vida, inclusive. E nós vamos observar a importância desses produtos que são aí extraídos da natureza. Tá? Que seja o alimento, que seja o remédio, que seja um combustível, ok? Que seja aquele que vai se transformar depois num objeto de decoração, mas eles são produtos importantes e extraídos aí da natureza. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Pensem aí, você consegue imaginar a vida sem os produtos extraídos da natureza? Como seria a nossa vida sem os produtos extraídos da natureza? Pensem só uma questão simplória, bem simplória. Olhem aí para cima se vocês estiverem dentro da casa de vocês e percebam o teto. O teto, geralmente, da maioria das casas, ele é feito como? São madeiras que são perfiladas e em cima da madeira são postas telhas. Telhas de quê?
telhas de barro, telhas de cerâmica, tá bom? Esses dois produtos, eles são extraídos aí diretamente da natureza, ok? Em algumas casas, do jeito que são tirados da natureza, eles são postos no telhado, tá bom? Sem serem serrados nem nada, em serrarias, né? Muito pelo contrário, na grande maioria das casas, eles são serrados ali mesmo com serrote e servem de coberta e cobrem muito bem as casas, tá bom? Já as telhas, elas têm que passar por um processo de modelagem e depois por um processo de cozimento. Para quê? Para que ela fique rígida, para que o barro fique rígido, a argila fique rígida e não se desmanche quando vier principalmente a chuva, né? Então, esses dois produtos aí são extraídos da natureza. Agora imagine a casa de vocês sem essa coberta. Como seria? Você sabe o que são setores da economia? Eu já comecei a falar, a economia ela é dividida em 3 setores, primário, secundário e terciário, tá bom? Setores da economia é uma forma de dividir atividades econômicas. E aqui, como eu falei, nós vamos estudar um pouco mais sobre o setor primário da economia. Você sabe quais são as atividades do setor primário da economia? Bem, se vocês já estudaram isso antes, acredito que vocês consigam saber e distinguir, tá certo? Vocês conhecem com certeza algumas atividades do setor primário, talvez não saibam que seja do setor primário, mas conhecem sim algumas atividades do setor primário da economia. Então vamos ver o que é o setor primário da economia. Vamos lá. Bem, são as atividades do setor primário da economia: agropecuária, extrativismo, mineração, pesca, entre outros. O que é que nós temos nessa imagem? Nós temos aí o exemplo de uma atividade do setor primário de mineração. Não dá para saber exatamente o que é que eles extraíram aí nesse lugar, né? Mas dá para perceber que é uma atividade extrativista de mineração. Nós temos aí um lago ao centro, nós temos aí algumas barreiras, nós temos aí algumas estradas que eles terminaram abrindo para retirar o minério, né? Bem, como eu falei, não dá para saber exatamente minério de quê. Na outra imagem aí nós temos algumas pessoas pescando, que não deixa de ser uma atividade extrativista, tá bom? Nesse caso, atividade extrativista de pesca. Nós temos aí alguns produtos que são de atividade, né, oriundos de atividades agropecuárias. No centro nós temos a criação de animais, ao redor nós temos aí plantações, o que me parece uma horta, e depois nós temos aí produtos extraídos aí já das plantações, né? Alguns grãos e alguns legumes aí embaixo. E por último nós temos uma atividade extrativista, que me parece ser uma atividade extrativista de coco-babaçu. Coco-babaçu que é bastante cultivado aqui na nossa região, no nosso estado. Na verdade, na nossa região do meio norte do Brasil. Então, essas são aí atividades do setor primário da economia, ou seja, do primeiro setor da economia. Então, o que é o setor primário da economia, né? Como conceito, o setor primário da economia é o conjunto de atividades que extraem ou modificam materiais orgânicos, ok? Isso implica geralmente na transformação de recursos naturais em produtos primários. As atividades importantes neste setor incluem a agricultura, a pesca, a pecuária e a mineração em geral, tá bom? Então, todas essas atividades são atividades do setor primário da economia, certo? Implicando aí na transformação de recursos naturais em produtos primários. Então, setor primário da economia é aquele setor que primeiro pega o produto,
às vezes de forma bruta, que precisa ser modificado, que precisa ser lapidado, tá bom? E o entrega para a indústria, que já é um setor secundário, onde ele vai ser transformado para que depois aí ele chegue até nós, né? Na verdade, ele vai passar por outros processos, é claro, mas ele vai terminar chegando aí ao consumidor final, a nós, mas tudo isso vai começar no setor primário da economia, quando esse produto é extraído da natureza. Nós temos aí a agricultura, né, que consiste em cultivar animais e vegetais para o consumo humano, tá bom? Então, a agricultura ela consiste nisso, e em cultivar animais e vegetais para o consumo humano, e é um setor, e é uma vertente do setor primário da economia, tá bom? É uma parte do setor primário da economia. Temos aí a caça e a pesca, que não deixa de ser uma atividade extrativista, tá bom? Que é a extração ou criação de animais que servem de alimento para as pessoas. Bem, algumas atividades de caça e de pesca, principalmente a atividade de pesca, né? Algumas atividades de pesca, elas são extrativistas, ou seja, eu vou lá no rio, eu vou lá no mar e simplesmente pego o peixe, ou em outro caso, né, ela não sendo uma atividade extrativista, ela pode ser uma atividade de cultivo também. Eu posso, mesmo no mar ou em algum rio, eu criar o peixe para depois modificá-lo e para que ele chegue à mesa do consumidor final. São sempre atividades do setor primário, mas de forma diferente. Pode ser através da extração da natureza ou do cultivo desses animais, né, ou mesmo peixes. Temos aí também a mineração. A mineração é a retirada de recursos de origem mineral. Esses são encontrados no subsolo e servem para a produção de joias, construção civil, fabricação de móveis, construção de imóveis, entre outros. Nós temos aí várias minerações, Brasil afora, mundo afora. Por exemplo, a mineração do ouro, a mineração do ferro, a mineração de pedras preciosas, mas também a mineração da água. Quando a gente escuta falar aí, é água mineral, estamos falando sim de uma água extraída do subsolo, né? E aí uma atividade de mineração e que depois vai chegar aí ao consumidor final. Então a mineração também faz parte do setor primário da economia. Vamos ver aí a atividade de agricultura. A agricultura pode ser considerada atualmente como a principal das atividades primárias, tá bom? Deixa eu colocar logo aqui algumas imagens, depois eu falo das imagens. Ela basicamente consiste no cultivo da terra e dos vegetais para a produção organizada de alimentos e produtos primários, tais como o milho, o arroz, o feijão, a soja, a cana-de-açúcar e incontáveis outros exemplos, tá bom? A agricultura é a cultura agrícola, tá bom? É a cultura agrícola. Ela consiste em quê? Ela consiste no cultivo de alimento vegetal, tá bom? Então, esses alimentos eles serão plantados, a terra primeiro será preparada, depois a semente será plantada, será cultivada através de quê? De mais adubo, através de água, tá bom? Com irrigação, até que a planta cresça, em alguns casos deem frutos e esses frutos sejam colhidos e postos aí ou para a indústria, né? No caso para a indústria modificar esse produto e torná-lo consumível, ou mesmo diretamente para o consumidor final. Isso também pode acontecer. Ele ser extraído da natureza e ir direto para o consumidor final. Mas a atividade de agricultura, ela é a principal das atividades primárias. Por quê? Porque ela é quem mais fornece produtos para o consumidor final, no caso, alimento para o consumidor final. E as atividades de pecuária? Já a pecuária consiste no cultivo de animais para o sustento humano, tá bom? Sendo historicamente um método substitutivo da prática da caça, ou seja,
Em vez de procurar os animais para abater e alimentar-se, o ser humano cultiva-os para o mesmo fim, mas também os utiliza para a produção de materiais como o couro e a lã. Juntas, essas duas atividades formam a agropecuária. Além desses, temos o extrativismo animal e vegetal. Bem, então a pecuária, ela é o cultivo de animais para o sustento humano, ou seja, o homem cria esses animais para depois abatê-los e consumi-los. Esse método, ele é um método historicamente bastante antigo, tá bom? Antes os homens só caçavam, depois ele viu que era melhor pegar esse animal, mantê-los ali no que nós chamamos de cativeiro, né, em um lugar preso, e depois consumir esse animal quando ele visse que a comida acabou, quando ele visse que fosse a melhor hora para que isso acontecesse, tá bom? Mas também a atividade agropecuária, ela serve para servir o homem de quê? De couro, tá bom? O couro que é usado aí em diversos produtos, principalmente roupas, vestimentas e cobertas, mas também para a extração da lã, né? Criar ovelha para quê? Para ter a lã, e a lã, se produzir sim tecido, esse tecido pode virar roupa ou outro produto aí para a vestimenta humana, tá bom? Então, a atividade de agricultura e a atividade de pecuária, elas vão formar o quê? Vão formar a agropecuária, tá bom? A agropecuária ou as atividades agropecuárias, elas são atividades que nós encontramos principalmente na zona rural, tá bom? No campo. São atividades difíceis de serem encontradas na zona urbana. Não é impossível encontrar na zona urbana, mas elas são predominantes na zona rural, tá bom? E além disso, nós temos ainda o extrativismo animal e vegetal, né? O extrativismo animal está mais ligado aí à caça e à pesca, como eu já falei, e o extrativismo vegetal é quando eu não tenho uma plantação, mas eu vou na mata, eu vou na floresta e retiro algo que vai servir aí de alimento ou para que seja produzido algo para o consumo humano, tá bom? Seja ele roupa, seja ele um móvel, seja mesmo comida, né? Eu posso extrair da mata aí alguns alimentos, né? E que chegue à mesa aí das pessoas. E a caça e a pesca? A caça pode, de certa forma, ser considerada como uma espécie de extrativismo animal, pois ela basicamente consiste na utilização de animais e seres vivos existentes na natureza para alimentação e outros fins, como que a produção de materiais e para o transporte. Tá bom? Então, ela vai ser considerada aí uma espécie de extrativismo animal. Eu vou fazer o quê? Eu vou através da caça, obter alguns animais que vão me servir para o consumo, vão servir aí para o trabalho, também pode acontecer, e também para a produção de outros materiais. A pesca já, né, por sua vez, pode ser considerada como uma modalidade de caça, tá bom? Uma modalidade de caça, né, também de extrativismo, mas realizada com animais aquáticos. Atualmente, ela é voltada para espécies marinhas, cujo cultivo em série não é possível ou muito inviável economicamente, tá bom? Existem vários tipos de pesca, tá? Eu posso pescar com rede, eu posso pescar com a vara de pescar, eu posso pescar com um arpão, tá? Eu posso pescar com a mão, simplesmente, isso também pode acontecer dependendo do animal marinho que eu queira pescar, dependendo do tipo de peixe que eu queira pescar, vai ter influência aí na forma como eu vou pescar, no instrumento que eu vou usar para pescar, tá bom? Essas são atividades, claro, de caças, essas são atividades também de extrativismo, eu estou simplesmente extraindo da natureza, mas pode acontecer na pesca, assim como na caça também, que, como eu falei, começou-se com a caça e depois foi modificado para o cultivo, né, a pecuária. Na pesca pode acontecer também de eu cultivar o peixe, não só o peixe, né, vários animais marinhos eu posso cultivar
Dentro de gaiolas, essas gaiolas, claro, não são as gaiolas como nós estamos acostumados a ver, são gaiolas subaquáticas, gaiolas que ficam aí dentro do rio ou dentro do mar, e ali eu posso cultivar o peixe, posso ir ali colocar a ração para o peixe, peixe não só o peixe, né? Volto a dizer, qualquer animal marinho, fazer com que ele cresça e eu depois consumir aquele animal marinho. Já a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial, que consiste na pesquisa, exploração e a lavra que é a extração, tá? E beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade, como computadores, cosméticos, estradas, estruturas metálicas, dentre outros. A mineração ela está presente aí no nosso cotidiano em vários produtos, tá bom? Na imagem aí do lado, nós temos aí um local de mineração. Não dá para saber exatamente que tipo de minério é esse, mas percebemos que é um local de mineração. Convido vocês agora a tomarem lápis, caderno e borracha e vamos fazer algumas atividades sobre o conteúdo que estudamos na aula de hoje. Pergunto a vocês, cite uma atividade do setor primário da economia. Nós vimos várias aqui e peço que vocês citem pelo menos uma. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Agropecuária, extrativismo, mineração e pesca. Tá? Essas são algumas atividades aí do setor primário da economia. Na verdade é assim, né? As atividades estão incluídas aí nesses grupos, tá bom? De agropecuária, de extrativismo, de mineração ou de pesca. Segunda questão. O que é o setor primário da economia? Tempo para vocês responderem o que é o setor primário da economia. Vamos para a resposta. É o conjunto de atividades que extraem e ou modificam materiais orgânicos, tá bom? É um conjunto de atividades que extraem e ou modificam materiais orgânicos. Esse é o setor primário da economia. Terceira questão. O que é atividade agropecuária? Tempo para vocês responderem. O que é atividade agropecuária? Vamos para a resposta. É o cultivo da terra e dos vegetais para a produção
organizada de alimentos, tá bom? É o cultivo da terra e dos vegetais para a produção organizada de alimentos e também é o cultivo de animais para o consumo humano, no caso, né? Ou mesmo para a extração de algum produto que ele produza, no caso o couro, ou no caso da lã, tá? Para servir ao ser humano. Quarta questão, conforme estudamos, o que é a pesca? Tempo para vocês responderem. O que é a pesca? Vamos para a resposta. É uma atividade de caça, porém de animais aquáticos, tá bom? A pesca é uma atividade de caça, porém de animais aquáticos. Quinta questão, nosso tempo está curto, vamos responder juntos. Baseado na aula de hoje, cite um produto que utiliza elementos provenientes da mineração. Falamos de alguns: computadores, cosméticos, estradas, estruturas metálicas, entre outros. Sexta questão, cite um exemplo de extrativismo animal. A caça e a pesca, né? Nós extraímos da natureza os animais através da caça e da pesca. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é o setor primário da economia, observamos quais produtos são extraídos da natureza e ajudam a movimentar a economia, conhecemos a importância dos produtos extraídos da natureza para as nossas vidas, respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.